Bom dia, pessoal, tudo bem? Como eu tinha prometido, eu vou gravar as nossas aulas, tá? Às vezes eu vou fazer alguns vídeos onde eu vou demonstrar no quadro para vocês, tá? Quando houver necessidade, em outras eu vou narrar o PowerPoint como se a gente estivesse tendo a nossa aula normal, tá? Normal que eu digo em sala de aula, certo? E vou fazer de uma forma que a gente tenha o mínimo possível de prejuízos, tá? Eu vou aumentar a quantidade de material complementar para vocês, ou seja, eu vou trazer mais materiais justamente para suprir essa falta de encontros presenciais que a gente não vai ter aí para esses próximos dias, tá? Por um motivo óbvio que todo mundo sabe, todas as universidades estão fazendo isso. Então eu vou fazer de uma forma que fique bom, que fique boa para todos nós, principalmente para que vocês não tenham realmente nenhum tipo de prejuízo. Então assim, só para trazer mais algumas informações, todas as nossas aulas eu vou fazer vídeos, vou colocar o material lá no ambiente aula, vou abrir fórum para que a gente possa discutir, conversar, tá? Para que realmente vocês consigam ter um aprendizado da matéria da nossa disciplina, assim como se fosse se nós estivéssemos na sala de aula. Uma pena nós não termos a discussão que a gente sempre faz em sala de aula, que sempre é muito interessante, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou tentar, se nós conseguirmos agendar os nossos horários, no horário da aula, na quinta-feira que vem, eu estou pensando em fazer uma aula online, ou seja, a gente vai fazer no Google Meet, eu insiro todos vocês numa sala de reunião, quem tiver, obviamente, disponível, e a gente faz a aula em tempo real, tá? Se vocês acharem que é uma boa ideia, a gente pode já deixar mais ou menos pré-agendado. Mas aí depois eu peço que vocês coloquem lá, eu vou abrir um fórum para a gente discutir o tema da aula e já aproveito e coloco essa enquete, tá? Então, gente, vamos lá, vamos dar uma olhadinha na continuação da nossa matéria. Nas últimas aulas nós tivemos ali duas vezes palestras, né? A primeira foi na semana retrasada, onde eu falei de métodos quantitativos. E na semana passada nós tivemos a palestra com a professora Alice, onde ela falou sobre métodos qualitativos. Então, assim, gente, o que acontece, né? Vocês devem ter se dado conta que a palestra, tanto a minha quanto a da Alice, nós vimos com um certo detalhamento os diferentes delineamentos de pesquisa nas áreas quantitativas e qualitativas, mas ao mesmo tempo, né, não podemos ter um aprofundamento muito grande, de forma que os detalhes que nós não conseguimos, por obviamente não ter tempo nas palestras, eu vou trazer para vocês ao longo das próximas aulas, tá? E vocês devem se lembrar que eu discuti lá na aula que eu dei para vocês, lá naquela palestra sobre métodos quantitativos, alguns indicadores epidemiológicos. Na verdade, eu citei dentro de um contexto de delineamento de pesquisa, mas, obviamente, eram citações sem grandes explicações, tá? E tem alguns conceitos que eu quero trazer na aula de hoje, que na verdade já estavam programados para esse período, que são fundamentais quando a gente pensa em realizar alguns tipos de pesquisa, como pesquisas de prevalência, pesquisas de incidência, análise de risco com base em populações expostas, populações não expostas, exposição, desfecho frente a um risco, risco relativo, ou seja, são conceitos que nós utilizamos do ponto de vista epidemiológico e, na verdade, tem muito a ver com toda essa discussão que a gente está tendo agora com relação a coronavírus. E vocês vão ver, vocês vão identificar, conforme essa discussão que nós vamos tratando aqui, nós vamos fazer aqui, vocês vão identificar algumas coisas que vocês estão escutando agora com essa onda de notícias a respeito de coronavírus e etc. Tá? Então eu vou tentar trazer algumas informações importantes para vocês com um detalhamento um pouco maior do que eu consegui lá na palestra da semana retrasada, lá na UBRA, né? Lá no auditório da UBRA. Tá? Vocês vão ver que eu vou utilizar, aqui está o meu cursor, eu vou utilizar durante essa nossa aula, eu vou utilizar um ponteiro um pouco diferente aqui, que é um apontador laser, para tornar o mais próximo possível do que a gente viu realmente em aula.
tá? E vocês vão ver também que em alguns momentos, já que eu não estou com o quadro neste momento para poder explicar, e você sabe que eu gosto de rabiscar bastante, felizmente essa ferramenta me permite aqui trocar o meu pointer laser por uma caneta, o que me permite riscar o quanto eu quiser, certo? E aí eu consigo fazer da maneira que eu achar mais interessante para explicar para vocês, tá? Então assim, gente, vamos lá. A nossa ideia hoje é justamente verificar alguns indicadores na epidemiologia que são determinantes para a gente poder extrair e interpretar dados com relação à população, com relação a risco, com relação à exposição, desfechos, etc, etc. Alguns conceitos que a gente já discutiu nos últimos tempos e que agora vão se mostrar bem relevantes e a gente vai ver com um grau um pouco maior de especificação, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo sintetizar tudo por aqui, vamos ver se eu consigo colocar tudo em um vídeo só, senão eu faço dois, não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Gente, alguns conceitos que a gente mencionou por cima são interessantes que a gente conheça de forma mais aprofundada agora. Tá? A gente viu a nossa aula partiu de conceitos mais generalistas e agora nós estamos entrando em conceitos mais específicos, mais rigorosos, mais detalhados, na verdade. Ou melhor, a gente vai detalhar alguns conceitos que nós vimos de forma mais generalista até o presente momento, tá? Então assim, vamos lá, prestem bastante atenção. O bom do vídeo é que vocês podem ver de novo e podem me trazer questões lá no nosso fórum depois. Vamos lá. Gente, com relação à exposição e desfecho, o que seria isso? Exposição, o nome está dizendo, né? Exposição se refere basicamente a nós estarmos em contato com algum fator de risco ou estarmos em uma situação de risco. Um exemplo bem comum é hipertensão arterial sistêmica. Quem é hipertenso está exposto a um risco para, por exemplo, o desenvolvimento de doença cardiovascular. Então, nesse caso, se eu pegar este exemplo que eu estou dando para vocês, a minha exposição seria o indivíduo ser hipertenso e o evento seria, por exemplo, infarto do miocárdio, certo? Se eu comparar indivíduos que têm a exposição ao fator de risco, que é a hipertensão, com indivíduos saudáveis, ou seja, indivíduos que não possuem o fator de risco, provavelmente eu vou ter um número diferente de eventos, que no caso é o infarto do miocárdio. Mas vamos ver isso com um pouco mais de detalhamento mais à frente. Então tá. Com relação à exposição mais o evento, nós dizemos que ambos são medidos simultaneamente ou em um curto período de tempo. Quando eu me refiro a evento, eu me refiro a uma questão mais relacionada à incidência, certo? Um evento significa um acontecimento. Certo? Ou seja, eu vou pegar o indivíduo que é exposto a um fator de risco, certo? Algum fator de risco. E se esse fator de risco aumenta a exposição do meu indivíduo, então eu tenho mais chance de acontecerem os eventos, certo? Então assim, são medidos simultaneamente, ou seja, pessoas que estão expostas podem ou não ter eventos. Então são medidos simultaneamente ou em um curto período de tempo. Por exemplo, em um parque, pesquisadores entrevistaram 1.000 pessoas em relação ao consumo de sal. E depois mediram então a pressão arterial dessas pessoas. Ou seja, o fator de risco à exposição é o quê? O meu consumo de sal. Porque eu sei que consumir mais sal pode levar ao aumento da pressão arterial. Então, pessoas que consomem menos sal estão menos expostas ao fator de risco, que no caso está em estudo, que é consumir sal. Antes de eu saber, há muitos anos atrás, que consumir sal poderia resultar em aumento da pressão arterial, eu poderia fazer um estudo como esse. Ou seja, eu quero saber se pessoas que consomem mais sal
podem ter mais eventos, que é o desenvolvimento da doença hipertensão arterial sistêmica. Então eu junto estes dois fatores para avaliar o meu fator de estudo, que é o consumir mais ou consumir menos sal com relação ao meu desfecho, que é desenvolver hipertensão arterial sistêmica, certo? Então, tenham claro isso. Exposição é a situação ou a condição do indivíduo que pode colocá-lo em risco. Risco de quê? Risco de que aconteçam, ou melhor, que se aumente a chance da ocorrência de eventos, certo? Então, no caso, o meu evento, falando deste exemplo que eu estou usando aqui para vocês, é hipertensão arterial sistêmica. A minha exposição, ou melhor, o fator de risco em estudo é o consumo de sal. Ou seja, consumir mais sal pode resultar em maior quantidade de indivíduos desenvolvendo hipertensão arterial sistêmica. E aí a gente pensa o seguinte, bom, se eu estou avaliando um fator de risco com relação à exposição e estou avaliando o desfecho, isso pode me dar alguns números com relação à população. Por exemplo, eu posso ter a prevalência de pessoas naquela população que apresentam determinado desfecho, determinada condição, determinada doença crônica, e posso ter novos fatos, ou seja, novos casos de desfechos que eu esteja analisando. Então, quando eu falo nesse sentido, eu posso falar primeiro de prevalência. Às vezes as pessoas tendem a pensar que prevalência e incidência são a mesma coisa, né? Mas não são. Prevalência, na verdade, gente, significa o estudo onde a exposição e doença, ou seja, o fator exposição-doença, são medidos em uma população em um dado momento. Leva em consideração a frequência das doenças, ou seja, o quanto a doença ocorre em determinada população em um momento específico, e aqui a questão momento é determinante. Reparem que eu correlaciono a frequência da doença com o momento. Então, eu escolho um momento no tempo, dentro de uma população que eu estou avaliando, e considero a frequência de ocorrência das doenças. Para isso, eu tenho alguns fatores que aumentam o risco, ou seja, aumentam a chance de acontecer os eventos, que são fatores de risco. Usando o exemplo anterior, quando eu falei de incidência, no slide anterior, de exposição e desfecho, eu tenho a hipertensão arterial sistêmica, que é um fator de risco eu tenho o consumo de sal, que é um fator de risco para o desfecho, que é desenvolver hipertensão arterial sistêmica. Eu também tenho a minha população de risco. Se eu usar como exemplo, continuar utilizando como exemplo a hipertensão arterial sistêmica, eu posso ter como uma população de risco os obesos. Certo? Quem é da área sabe que a obesidade pode levar ao desenvolvimento de hipertensão arterial sistêmica. Tá? Então, assim, como é que eu faço esse cálculo? É um cálculo relativamente simples. O cálculo de prevalência apenas leva em consideração o número de pessoas doentes, no nosso caso, pessoas com hipertensão, e eu divido isso pelo número de pessoas na população. Ou seja, se eu tiver uma pessoa doente para 100 pessoas na minha população, quando eu divido 1 por 100, eu vou ter ali mais ou menos 1% de chance, ou melhor, 1% de prevalência, me desculpem, de pessoas com hipertensão arterial sistêmica na minha população, na população estudada. Tá? Quando eu penso em incidência, bom, incidência já é um pouquinho diferente. Como eu disse, não é a mesma coisa. Incidência é a frequência de casos novos, e aqui é o ponto-chave, casos novos, ou seja, ocorrências recentes, ocorrências num curto período de tempo. Então, a incidência é a frequência de casos novos de uma determinada doença ou problema de saúde oriundos de uma população sob risco de adoecimento.
ao longo de um determinado período de tempo. Então, quando eu falo de incidência, eu penso na medida mais importante em epidemiologia. Por exemplo, nós vivemos um momento de incidência de coronavírus, de desenvolvimento da doença relacionada ao Covid-19. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos novos casos surgindo dentro desse espaço de tempo que nós estamos acompanhando dentro da população. É necessária para iniciar a pesquisa de etiologia, ou seja, de origem, de processo de desenvolvimento da doença. Para poder se tomar medidas de prevenção, e vocês estão vendo nesse exemplo que nós temos agora, que é a questão do Covid-19, se conhecer a etiologia da doença para se determinar estratégias de prevenção. Ou seja, hoje a gente sabe que a única estratégia realmente eficaz é o isolamento. Não ter contato com pessoas que possam estar disseminando a doença pelo contato das mucosas, de saliva e etc. com outras pessoas. Então, o método preventivo com relação ao coronavírus é, obviamente, o isolamento. Além de questões como higiene pessoal, usar álcool, lavar as mãos, etc, etc. Eu preciso conhecer, então, a partir daí, ou melhor, a partir deste conhecimento, eu posso desenvolver a terapêutica e me permite pensar em um prognóstico com relação ao desfecho dessa doença. Ou seja, questões relacionadas a risco e o desfecho de pessoas que estão expostas. Então a incidência eu calculo de forma um pouco diferente da prevalência. Enquanto a prevalência significa eu calcular o número de pessoas doentes dividido, dividir o número de pessoas doentes, o número de casos, pelo número de pessoas o número total de pessoas na população. Quando eu penso em incidência, eu me refiro ao número de casos novos em um período. Por exemplo, no caso, diariamente eu estou tendo novos dados sobre a incidência do coronavírus, pois nós tínhamos ontem em torno de 600 casos confirmados, hoje nós temos mais de 1.000, dividido pela população de risco no período. Quando eu penso no coronavírus, eu tenho toda a população brasileira como sendo a população de risco. Ou eu posso estratificar em populações específicas com relação ao possível efeito da doença. Se eu falar do coronavírus, eu sei que a população de maior risco com relação ao agravamento, a complicações da doença, eu estou falando da população idosa. A população idosa, sim, é mais desprotegida quanto à ocorrência do coronavírus, ou melhor, quanto às complicações relacionadas ao coronavírus, por ter um sistema imunológico mais frágil e mais facilmente elas desenvolvem, então, as doenças respiratórias que levam para um caso grave da doença. Então, o que eu tenho? Quando eu penso em incidência, eu me refiro a duas populações sempre, aos doentes e aos não doentes. Nesse caso, então, eu posso pensar prevalência e incidência mais ou menos como essa analogia aqui que eu fiz nessa representação. Se vocês imaginarem um saco com bolas de gude, a prevalência significa quantas bolas de gude eu vou ter naquela população. Quando eu penso em incidência, eu vou pensar em novos casos que estão sendo adicionados, ou seja, novos eventos relacionados àquela doença em determinado momento. Então eu tenho a incidência, que são os novos casos, e eu tenho mortes e pessoas curadas. Aqui são as pessoas que estão doentes. Acompanhe aqui o cursor. Aqui é onde eu coloco como representante da prevalência, eu tenho pessoas que estão doentes. O que eu coloco dentro desse saco são os novos casos, ou seja, a incidência. A incidência significa novos casos que vão somar à população que está doente. Eu vou diminuir desta população que está doente pessoas que morreram, ou seja, são menos pessoas doentes, ou pessoas que se curaram. Isto que fica aqui se refere, então, à prevalência da doença na população. Incidência, então, mais uma vez, novos casos no período, prevalência, a quantidade de pessoas doentes e
eu diminuo da minha quantidade de pessoas doentes, pessoas que tiveram como desfecho a morte, ou então que se curaram, ou seja, que significa uma pessoa a menos com a doença na minha população. Para isso, gente, eu posso fazer uma série de possíveis cálculos, tá? E aí eu vou chamar a atenção de vocês para, dentro da amostra que eu vou estudar, dentro da minha amostra, deixa eu até pegar minha caneta aqui de novo, tirar o cursor. Dentro da minha amostra, eu tenho dois grupos, certo? Um grupo que tem fator de risco, seja ele qual for, e um grupo que não tem o fator de risco. Reparem que o grupo que não tem fator de risco tem o sinalzinho de menos, e o grupo que tem o fator de risco tem o sinalzinho positivo, ou seja, positivo para o fator de risco, negativo para o fator de risco. Esses dois grupos eu vou dividir cada grupo eu vou dividir em dois subgrupos, ou seja, das pessoas que têm o fator de risco, eu vou ter pessoas que têm a doença, certo? Pessoas que têm a doença e pessoas que não têm a doença. Ou seja, são aquelas pessoas que estão expostas ao fator de risco, mas não desenvolveram a doença. Então, reparem que eu tenho doença menos aqui, tá? E eu tenho doença mais aqui para quem apresentou a doença tendo o fator de risco. Então, assim, neste grupo, eu avaliei pessoas que apresentavam fator de risco, certo? E dividi esse grupo em pessoas que têm o fator de risco que apresentam a doença e pessoas que, apesar do fator de risco, não apresentam a doença, certo? Então, eu tenho o presente no meu estudo que eu estou iniciando, o momento presente, onde eu seleciono essa população que eu vou acompanhar ao longo do tempo. Então, nessa população, eu tenho pessoas com fator de risco e pessoas sem fator de risco. Pois bem, lá no futuro, o que eu vou olhar? Das pessoas que têm fator de risco, quantos desenvolveram a doença e quantos não desenvolveram a doença. O mesmo eu faço para o grupo que não apresenta fator de risco. Eu vou ter pessoas que não têm o fator de risco, mas mesmo assim desenvolveram a doença, e pessoas que não apresentam fator de risco, e, obviamente, como esperado, não desenvolveram a doença. Só para dar um exemplo, tá? Pessoas que não apresentam o fator de risco para hipertensão, considerando o fator de risco para hipertensão, obesidade. Se pessoas que apresentam obesidade não desenvolverem hipertensão, elas caem para esse grupo aqui. Ou seja, pessoas que não apresentam obesidade, que não apresentam fator de risco e também não desenvolveram a doença. E eu tenho um grupo de pessoas pessoas que saem do grupo que não apresenta fator de risco e mesmo assim desenvolveram a doença. Se o fator de risco é obesidade, eu estou dizendo aqui neste caso de pessoas que não são obesas e mesmo assim desenvolveram a hipertensão arterial sistêmica. Repito, esse é apenas um exemplo para facilitar o nosso entendimento. Tá? Então, neste caso, eu posso atribuir outros fatores para a pessoa que não tem o fator de risco e desenvolveu a doença. Por exemplo, indivíduos que não são obesos, mas têm um fator genético para a hipertensão arterial sistêmica. Ou seja, eles não têm o fator de risco obesidade, mas têm a questão genética e mesmo assim desenvolveram hipertensão. Ou vice-versa, poderia ter como fator de risco o fator genético, certo? E pessoas que não têm o fator de risco, fator genético. Mas daí o cara que não tem o fator genético, ou seja, que não tem o fator de risco, pode desenvolver a hipertensão. Por quê? Porque ele se tornou obeso. Ou seja, ele traz um novo fator de risco que aumenta a chance de desenvolvimento da doença. Então eu tenho alguns passos que eu devo seguir. Deixa eu voltar aqui para o meu pointer laser, tá? Para facilitar. Eu tenho, primeiro, que selecionar a amostra de uma população. Nesse exemplo que eu usei, eu selecionei pessoas obesas. Eu preciso mensurar os fatores de risco. Por exemplo, com relação à obesidade, posso falar em percentual de gordura.
Eu preciso delimitar o meu segmento da minha corte, ou seja, o meu estudo prospectivo, onde eu vou acompanhar essas pessoas ao longo do tempo, e vou mensurar, então, os desfechos clínicos. Neste caso, o desfecho qual é? A ocorrência ou não de hipertensão arterial sistêmica. Repito, gente, isso é apenas um exemplo. Gente, eu vou parar esse vídeo para ele não ficar muito grande e vou fazer um segundo vídeo para continuar a nossa aula, tá? Já retorno. E aí, pessoal, continuando então a nossa aula aqui, tá? Só relembrando que nós vimos no slide anterior, né? Falei da população para a população estudada com relação a apresentar ou não apresentar o fator de risco, ou seja, essa é a minha amostra. E daí eu vou estudar, ou seja, a ocorrência, o desfecho da doença nessa população, pensando na existência ou não de fator de risco. Então tá aqui o quadro, tá? Deixa eu botar aqui o meu cursorzinho de novo aqui, tá? Deixa eu só botar para aparecer sempre o cursor, senão depois eu tenho que estar procurando. Aqui, tá. Então, só lembrando, aqui, gente, ó, eu tenho aquele quadro que estava lá no slide anterior, tá? Então, fator de risco, sim. Fator de risco, não. Fator de risco, sim. Eu tenho que a porção dessa população que desenvolve a doença, e em B, a porção dessa população que, mesmo apresentando fator de risco, não desenvolve a doença. Aqui embaixo eu tenho a população que não tem o fator de risco. Daí dessa população que não tem o fator de risco, eu tenho em C a população que mesmo não tendo fator de risco desenvolveu a doença, e a população que não tendo fator de risco também não desenvolveu a doença. Vocês podem ver que o tamanho destes retângulos são diferentes de acordo com ter ou não ter fator de risco. Ou seja, me dá uma ideia que quem tem fator de risco desenvolve mais a doença. Tá. Então, como é que a gente interpreta esses dados? Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Ó. Quem tem a doença? A mais C, ou seja, tanto as pessoas que têm o fator de risco, quanto as pessoas que não têm o fator de risco, mas que desenvolveram a doença, eu somo um com o outro. Então, eu tenho A mais C formando o conjunto das pessoas que têm a doença. Ter sido exposto ao quê? Ter sido exposto ao fator de risco. Então, todo mundo que tem fator de risco, eu considero como tendo sido exposto. Nesse caso, quem é que tem fator de risco? A mais B. Ou seja, o meu grupo fator de risco que desenvolveu a doença ou não. Então, eu tenho aqui, quem foi exposto, A mais B. Quem não tem a doença? Quem não tem a doença, eu tenho B mais D. Ou seja, eu tenho o número de pessoas que têm fator de risco e não desenvolveu a doença, e eu tenho pessoas que têm o fator de risco e também, que não têm o fator de risco e não desenvolveu a doença, como seria o esperado. Então eu tenho B mais D como sendo as pessoas que não têm a doença. Quem não foi exposto? Bom, quem não foi exposto é quem aqui embaixo não tem o fator de risco. Quem não tem o fator de risco não é exposto. Então, dentre as pessoas que não têm o fator de risco, eu tenho pessoas que mesmo assim desenvolveram a doença, ou seja, aqui no meu grupo C, e tenho as pessoas que não têm o fator de risco e não desenvolveram a doença. O grupo de pessoas não expostas é C mais D. Aí eu quero calcular a incidência com base no risco absoluto nos expostos. Como é que eu faço? Bom, para eu calcular o risco absoluto nos expostos, eu tenho o quê? Eu preciso pegar o A, ou seja, as pessoas que têm a doença, e dividir pela minha população toda de expostos, ou seja, as pessoas que desenvolveram a doença e as pessoas que não desenvolveram a doença, mesmo tendo os fatores de risco. Isso vai me dar esse cálculo, essa divisão da doença dividido pelo todo do meu grupo de expostos, vai me dar o risco absoluto para a incidência, ou seja, para o desenvolvimento da doença. Eu faço a mesma coisa, o risco absoluto, para quem não é exposto, ou seja, para quem não tem o fator de risco.
Então, como é que eu faço? Eu pego quem tem doença no grupo que não tem fator de risco e divido pelo todo das pessoas que não têm fator de risco. Aí eu vou ter algo como o valor do risco para desenvolvimento da doença, tanto em quem não é exposto, quanto para quem é exposto. Já vamos ver esse cálculo aqui, tá? Por fim, eu tenho o chamado risco relativo da exposição em comparação com os não expostos. O risco relativo é uma medida que me diz que quão maior é a chance do desenvolvimento da doença em pessoas que estão expostas em comparação com pessoas que não estão expostas. Daí é um cálculo relativamente simples. Eu pego o risco absoluto de quem é exposto, divido pelo risco absoluto de quem não é exposto. E aí eu vou ter o meu cálculo. Vamos trazer isso para um conceito prático, para um contexto prático, para um estudo de corte, como eu falei para vocês na aula passada. Bom, então vamos dar uma olhada nesse exemplo, tá? Tenham em mente isso aqui, né? Guardem esses cálculos aqui, certo? Repito que o bom do vídeo é que vocês podem olhar quantas vezes vocês quiserem. Vejam como é que é feito o cálculo, tá? E agora vamos botar na prática. Bom, eu tenho um estudo de corte onde um grupo de 1.090 moradores de uma pequena cidade foi acompanhado ao longo de 20 anos. No início do estudo, as pessoas foram classificadas como fisicamente ativas e inativas. Ou seja, dá pra gente, né, ir adiantando que o fator de risco aqui, nesse caso, é ser inativo fisicamente. Ao longo do estudo foram observados os episódios de desenvolvimento, ou melhor, desculpa, do evento chamado de infarto agudo do miocárdio. Até vou escrever aqui para vocês, para todo mundo lembrar. Tá? Vou pegar minha caneta de novo aqui e vou escrever. A minha letra não fica boa aqui, tá? A minha letra não fica boa em lugar nenhum, mas aqui fica pior, tá? Então, infarto agudo do miocárdio, tá? Ó, infarto do miocárdio, certo? Então, eu peguei um grupo de pessoas ativas fisicamente, um grupo de pessoas não ativas e eu observei o evento que é o infarto agudo do miocárdio e no final do estudo o que foi observado? Deixa eu voltar para o meu cursorzinho laser aqui para facilitar, vamos lá. Então, no grupo que é inativo fisicamente, o que eu tenho? Eu tenho um grupo de 600 pessoas que é inativo fisicamente, ou seja, com baixo nível de atividade física. Dessas 600 pessoas, 70 delas tiveram um infarto do miocárdio, tiveram um evento cardíaco, certo? No meu grupo ativo fisicamente, ou seja, no grupo que tem um nível de atividade física maior, eu tinha apenas 490 pessoas e dessas 490 pessoas, apenas 10 tiveram, ou melhor, tiveram o evento infarto agudo do miocárdio, certo? Pois bem. Então, como é que eu interpreto esses dados? Bom, no meu estudo de corte eu tenho, com relação à exposição, que é o fator de estudo, atividade física regular. Com relação ao evento, que é o meu desfecho, infarto agudo do miocárdio. Então, o que eu tenho? Posso fazer... Eu sempre monto essa tabelinha para ficar mais fácil de entender, tá? Como é que eu monto essa tabela? Na verdade, isso aqui é um quadro, tá? Eu tenho o grupo inativo, grupo inativos, que tem um total de 600 pessoas. Dessas 600 pessoas, 70 tiveram um infarto do miocárdio, 530 não tiveram. Então, o meu desfecho nessas pessoas do grupo inativo é de 70 pessoas com infarto. No grupo ativos, fisicamente, eu tenho um total de 490 pessoas, sendo que dessas 490, 10 tiveram infarto, 480 não tiveram infarto. Vamos avaliar o total. Então, eu tenho um total, considerando os dois grupos, ativos e inativos, de 80 eventos, ou seja, 80 pessoas que tiveram infarto do miocárdio. E eu tenho
um grupo que não teve, ou se eu pegar todas as pessoas que não tiveram infarto, juntando os dois grupos, ativos e inativos, eu tenho um total de 1.010 pessoas que não tiveram o infarto. O total, somando todas essas pessoas, é de 1.090, que é o número que eu vi lá aqui na descrição do meu estudo. Tá? Então, assim, como é que eu calculo? Eu preciso calcular a incidência, e agora vocês vão ver isso aqui que a gente viu lá atrás, vou voltar aqui, tá? Cálculo de incidência, número de casos novos no período, dividido pela população de risco. Então, o que eu tenho? Eu vou calcular pensando aqui, todos os indivíduos expostos, tá? Expostos são os indivíduos que não realizam atividade física, eu tenho um nível de atividade física baixo. Então, eu tenho o cálculo 70 casos, 70 incidências, dividido pelo total de pessoas inativas, tanto as que tiveram infarto quanto as que não tiveram infarto. Então eu divido 70 por 600 e eu tenho 11,6% de incidência então nessas pessoas, certo? Quando eu vou calcular a incidência nas pessoas que não estão expostas, ou seja, ativas fisicamente, o que eu tenho? Eu tenho 10 pessoas que tiveram um infarto, que eu vou dividir pelas 490, que é o total de pessoas ativas. E eu tenho uma incidência de 2,04%. Quando eu vou calcular o risco relativo com relação ao... O que significa o risco relativo? A chance dessas pessoas terem o infarto do miocárdio considerando inativos e ativos fisicamente. Para calcular o risco relativo é muito simples, eu preciso pegar a incidência dos expostos, ou seja, com fator de risco, que é a inatividade física, e os não expostos com relação à incidência de infarto nos que são ativos fisicamente. Divido 11,66 por 2,04, o que eu tenho? 5,71. Já vamos ver o que esse número 5,71 significa. Existe também o risco atribuível. Atribuível ao quê? Atribuível ao fator de estudo. Então, como é que eu faço? Eu pego todas as pessoas que tiveram infarto no grupo exposto, diminuo do número de pessoas que tiveram infarto nos não expostos e chego ao número de 9,62% de risco atribuível. Vamos ver o que isso significa. Tá? A minha conclusão. Há 5,7 vezes mais chance de os indivíduos expostos, ou seja, inativos fisicamente, serem acometidos por um infarto miocárdio em relação ao grupo fisicamente ativo. Só lembrando, 5,7, aqui está 5,71, certo? Dividindo o risco, a incidência de expostos por não expostos. Se a gente eliminar todos os inativos fisicamente, ou seja, se eu retiro todas as pessoas que são inativas fisicamente, ou seja, se eles se engajarem em um programa de exercício físico, nós diminuiríamos então os infartos em 9,62%. Tá aqui, que é o meu risco atribuível. Ou seja, se eu tenho 11,66, considerando a exposição, sendo a exposição não fazer atividade física, e eu tenho apenas 2,4 quando os indivíduos são ativos fisicamente, o meu risco atribuível significa o quê? Eu pego o total de pessoas que tiveram o infarto, tá, nos expostos, diminuo o percentual de infarto nos não expostos e eu chego a um total, uma redução de 9,62% no risco de que um grupo ativo fisicamente tenha infarto. Por quê? Porque eu estou eliminando os inativos, ou seja, eu estou eliminando o fator de risco. A partir deste momento, todos entram em um programa de exercício físico, logo a gente diminui 9,62% do acometimento por infarto. Tá? Então, dando uma revisada rápida, 5,7 vezes mais chance de inativos fisicamente serem acometidos por infarto em relação ao grupo fisicamente ativo. Tem esse cálculo fazendo a divisão da incidência dos expostos pelo número da incidência dos não expostos. 5,7 vezes mais chance dos inativos terem infarto. Quando eu elimino
a questão da exposição, que é o risco, ou seja, eu tiro o risco que é ser inativo fisicamente, eu estou consequentemente diminuindo 9,62% na incidência no acometimento de infarto no meu grupo, certo? Então assim, gente, vocês podem ver que não é muita matéria, mas é algo que precisa ser, entre aspas, digerido. Ou seja, eu preciso que vocês vejam novamente esta aula desde o início, escutem todo o áudio, tá? E depois vocês vão fazer os exercícios que eu vou passar para vocês ali, ou uma sala de interação que eu vou criar, para ver como é que estão as dúvidas de vocês, certo? Valeu, gente, por participar dessa nossa primeira aula à distância. Nós vamos fazer nesse formato e eu garanto para vocês que vocês não serão prejudicados. Certo, gente? Obrigado pela paciência de vocês aí. Eu vou abrir um fórum para vocês darem um feedback e vou passar então um exercício também. Certo? Valeu, abração para todos.